Olá, cirurgião dentista, sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é quando indicar as resinas compostas esteticamente para os dentes anteriores. Eu sou a Georgia Lúcio, formada há mais de 10 anos, pós-graduada em prótese dentária e atualmente mestrando dentística. Pessoal, esses vídeos é para você que é recém-formado, é para você que já é atuante aí no mercado e de outras especialidades que gostariam de acrescentar a resina composta aí como complemento para o resultado final dos seus tratamentos. Então, fiquem até o final que eu vou deixar muitas dicas importantes aí para vocês. Bom, por muito tempo a resina composta era famosa em tapar buracos, né? E atualmente ela veio ganhando uma fama muito grande pela sua beleza, pelo seu nível de estratificação que o dentista pode chegar, pela sua durabilidade, resistência e por ser um material que a gente consegue preservar a estrutura e o esmalte do dente. Pois ela não necessita necessariamente de desgastes em todos os casos, apenas pequenos casos, tá? Então, hoje eu quero abordar com vocês alguns critérios importantes que se faz necessário para a gente chegar até um resultado final de uma estética aí para os dentes. A resina composta, ela pode ter inúmeras indicações para estética nos dentes anteriores, como por exemplo, acréscimos estratégicos, quando a gente precisa fazer aqueles pequenos acréscimos na borda incisal, acréscimos no terço médio, para a gente fazer um leve nivelamento, fechamentos de diastemas, recontornos também na incisal, recontornos nas paredes e restaurações parciais, como classe 3, classe 4, classe 5. Então, a necessidade para a gente confeccionar a resina composta, ela depende de alguns requisitos. Por exemplo, ferramentas, instrumentais, fotografia, magnificação, ou seja, para a gente chegar num resultado de excelência, a gente precisa aí desses pré-requisitos. Então, quando a gente fala de fotografia, primeiro passo, quando a gente faz uma foto, né, do rosto do paciente, do sorriso do paciente, a gente já consegue ter uma gama de informações. A necessidade de aumentar os dentes, a necessidade de corrigir com algum recontorno, a necessidade de harmonizar a linha do sorriso, tá? Então, fotografia é indispensável para você chegar no resultado final aí de uma estética nos dentes anteriores. Segundo ponto, magnificação. Investir em uma lupa também é importante, porque a gente consegue melhorar aquilo que a gente enxerga. Então, quando a gente faz uso de lupas, a gente fica mais criterioso, a gente consegue mexer e aprimorar detalhes que sem lupa a gente não consegue ver. Então, segundo passo, investir em lupas é extremamente importante. Investir também em fotopolimerizador legal, né? Existem inúmeros aí no mercado, mas eu vou citar duas marcas que eu gosto bastante, inclusive eu tenho um deles aqui no meu consultório, que é o Valo, da Ultradente, e nós temos também o Blue Phase da Ivoclar, que é muito bom. Para você que está começando e de repente não gostaria de investir, né, não tem condições de investir num polimerizador legal, o Radical da SDI também é interessante, tá? Para você começar aí essa trajetória com as resinas compostas. E as espátulas certas. Por que as espátulas certas? Quando nós temos ferramentas finas, com maleabilidade, com esses acabamentos bem específicos, a gente consegue desenvolver uma resina de uma forma mais primorosa, tá? Se você não entende de espátulas, eu tenho vídeos aqui no meu canal que explicam sobre formas, modelos de espátulas, quais são as espátulas ideais, as mais indicadas e as que eu uso, tá? Então, quando a gente fala de resina, a gente precisa também entender quando não indicá-las. Por exemplo, existem aí algumas
alguns casos que a gente não indica resina composta para os dentes anteriores. Por exemplo, paciente com necessidade de ortodontia, isso mesmo. Paciente com essa necessidade, elas precisam previamente passar o ortodontista. Por quê? Porque a resina composta, ela serve para fazer uma maquiagem no dente. Então, você consegue reconstruir, fazer recontornos, mas em termos de oclusão, eu já acho que ela perde resistência. Então, previamente, uma ortodontia, para depois você pensar num planejamento estético aí, tá? Segundo ponto, pacientes com problemas periodontais, pacientes com problemas básicos de higiene. Então, esses casos a gente também não recomenda, tá? Não é recomendado também fazer grandes alterações estéticas em dentes de pacientes jovens. Por quê? Porque são dentes que não estão desenvolvidos ainda, são dentes que ainda estão se alinhando na arcada e ainda precisa desse tempo para se desenvolver de forma saudável, né? E é importante a gente ter mesmo esse bom senso que a estética ela precisa ser um complemento aí dos seus dentes, não transformar os seus dentes, né, completamente. Mas sim quando tiver realmente uma necessidade, por exemplo, por fatores de uma hipoplasia dental, dentes escurecidos, né, que mexam com a autoestima do jovem, dentes que precisam serem reconstruídos por quebra, fratura, enfim, aí sim uma boa indicação com bom senso é legal também. Então, quando eu devo indicar uma estética em resina composta? Quando for a primeira abordagem restauradora da vida do seu paciente. Por exemplo, é um paciente que terminou a sua ortodontia, precisa fazer alguns recontornos dental, precisa devolver algum alinhamento, fechar algum diastema que com a orto não foi possível, entra a resina composta aí como o ator coadjuvante aí do sorriso do seu paciente, tá? Pacientes também que não querem mais fazer uma ortodontia, já fez ortodontia há muitos anos, não querem, precisariam retomar esse tratamento, mas não querem mais. Então você faz um planejamento de forma que aquilo complemente na saúde do seu paciente. Então, além de você maquiar os dentes, você também consegue devolver função, né? Função mastigatória e faz com que a dimensão vertical, por exemplo, do seu paciente se mantenha com saúde, tá? Então, também é um dos fatores que a gente recomenda essas resinas esteticamente. Como experiência própria, a resina composta, eu recomendo ela de forma, em primeiro lugar no meu consultório, eu recomendo a resina composta. Por quê? Porque ela é de fácil reparo, ela é de fácil manuseio, ela é possível a transição de resina para outra resina nova, por exemplo. Então, além de ela conservar a estrutura do esmalte, não necessitar desses desgastes, ela consegue se manter a longo prazo com polimentos semestrais, por exemplo. Essa facilidade com a resina composta, ela faz com que exista alguns critérios aí para a gente levar em consideração, como por exemplo, que para se confeccionar elas, você vai precisar realmente de toda uma sequência, de uma metodologia e das ferramentas certas. Então, como podemos fazer para começar? Primeiramente, ela pode ser feita através de planejamentos, você fotografa o seu paciente, na fotografia você define a estética, você pode fazer esse planejamento tanto digital quanto analógico, por exemplo. Digitalmente, nós temos aí grandes ferramentas no mercado, como o Exocad, o Photoshop, o Smile Cloud, entre outros. Então, você consegue devolver altura, devolver formato digitalmente. Ou você molda também o seu paciente, verte um gesso, faz um enceramento. Esse enceramento, eu indico, né, uma dica aí para vocês que estão começando e não tem tanta habilidade manual, que vocês inserem os casinhos de vocês. Então, nessa moldagem, é legal você encerar.
os seus casos. Assim você pratica a escultura e você se familiariza com o caso também do seu paciente. Então você vai adquirindo essa habilidade de confeccionar da melhor forma na boca do seu paciente as resinas. Então as fotos, a moldagem, feito esse enceramento, você já parte para fazer essas guias de orientação. O que são as guias? As guias, quando nós temos o modelo já pronto, encerado, a gente faz uma manipulação com material de silicona de adição. Por que silicona? Porque a silicona ela não distorce, então ela tem um tempo aí de vida útil, mais ou menos de 7 a 8 dias, que ela se mantém nessa mesma posição, sem alterar. Então a gente consegue fazer essa reprodutibilidade aí na boca do seu paciente sem distorção, tá? E é interessante também, né, quando vocês fizerem as fotos, fizerem as moldagens, você verter um mockup. Esse mockup, ele também serve para você ter uma previsibilidade do caso do seu paciente, para vocês dois juntos verificarem o que fica mais estético, o que fica mais harmônico, se o paciente gostou da ideia, se você também aprovou, se você achou que a linha do sorriso ficou bacana, se ficou coerente aí com o perfil do seu paciente, tá? Então fazer um mockup, que é uma prévia mesmo, né, de teste, é muito legal, sem contar que já gera uma super emoção aí para o seu paciente de pensar e já ver uma prévia de como o dente dele pode ficar. Então isso, para ele fechar o tratamento com você, já é assim 90% do caminho andado. Agora, para você reproduzir aquele mockup, se foi feito por um protético, aí você vai ter problemas. Por isso que eu recomendo, mais uma vez, é você encerar os seus casos, tá? Então, você fez as fotos, você fez a moldagem, você tem as suas guias, agora você se planeja para ver que tipo de estratificação você vai fazer. Como assim? Estratificação em resina composta é quando você precisa reproduzir a naturalidade dos dentes adjacentes, ou seja, reprodução de halo radiopaco, halo radiolúcido, se você tem opalescência contra opalescência, se você tem translucidez ou não, se você tem manchinhas de trincas, enfim, isso é estratificação. Agora, quando você tem um dente, quando você tem uma característica mais simples, um dente mais maduro que não tenha tantas caracterizações, você também consegue enxergar pela foto, você consegue, observando os dentes do seu paciente, você também não precisa caracterizá-los tanto. Você faz de acordo com a cor, com a saturação que é o dente do seu paciente. Lembrando, pessoal, que a resina composta, ela é totalmente operador dependente, ou seja, a necessidade de se praticar anatomia e escultura é fundamental. Digo mais, aonde mais vocês acham que os casos em resinas fracassam, que as pessoas erram? É por conta do material, das resinas instrumentais? Não. É a sua escultura, é a sua anatomia. Grandes professores sempre falam, não adianta você ter resinas caríssimas, resinas padrão ouro, se você não tem a habilidade para desenvolver uma escultura de um dente. Então é importante você ter essa prática, essa habilidade, buscar desenvolver, porque você consegue fazer um dente maravilhoso com uma resina simples, uma resina barata, por exemplo, né? Você não precisa ter uma gama de materiais. Então, entendam que existe uma metodologia para a gente chegar no resultado aí legal, tá? Então, lembrando que uma anatomia irregular, ela pode fraturar a sua resina também. A falta de um planejamento, ela dificulta a previsibilidade do paciente e do dentista, tá? Então, quando a gente não faz as moldagens também, a gente não tem guias de orientação, você fica à mercê da sua técnica. E se você não tem essa habilidade, você reza para que aquilo dê certo no final. Mas já te falo, sem um planejamento, sem uma metodologia, dificilmente as suas resinas ficarão padrão ouro. Por isso, pessoal, que a metodologia e as ferramentas certas, elas te direcionam para um resultado mais certeiro.
Então, se você gostaria de aprender passo a passo técnicas de como confeccionar, de como fazer um planejamento de primeira, de como fazer as fotos certas, porque existe uma metodologia de fotos, existe uma metodologia de materiais, de instrumentais. Vocês não precisam ter uma gama de resinas, não precisam ter inúmeras espátulas, e sim materiais, ferramentas pontuais. Um bom fotopolimerizador, uma boa lupa, 2 a 3 espátulas específicas, algumas fotos específicas que eu também ensino aqui no meu canal, que eu ensino no meu curso. Você consegue ter um planejamento previsível e com resultado de sucesso. Então, se você gostaria de saber mais, fica por dentro aí, querer entender essa metodologia que eu aplico aqui no meu consultório e dá super certo, tudo embasado em artigos científicos, trabalhando com materiais simples. Tem materiais de primeira e tem materiais mais simples. E eu quero mostrar a diferença sem ser uma receita de bolo, fazendo com que você entenda a base das cores da resina, de como fazer um planejamento simples. Você vai conseguir colocar em prática no perfil do seu atendimento, com o perfil de público que você atende. Então, se você tem a dificuldade em fazer escolha de cor, escolha de material, por onde começar, o paciente te procura querendo mexer num dente, mas você vê a necessidade que poderia melhorar alguns dentes ali, como fazer, como começar. Eu explico toda essa metodologia passo a passo, de uma forma simples, no meu curso, e que você vai conseguir colocar em prática já no outro dia no seu consultório. Quero deixar aqui 3 dicas para vocês colocarem em prática e ver a diferença que isso vai causar aí nos seus planejamentos e nos seus tratamentos estéticos. Primeiro, façam foto inicial do sorriso do seu paciente. Podem fazer foto dele sorrindo e sorrindo com a boca aberta também, entreaberta, para você conseguir ver o alinhamento e o ângulo. Eu vou deixar umas fotos aqui para vocês terem a noção. Assim você consegue desenvolver uma conversa com o paciente e mostrar a necessidade que ele tem de alinhar esses dentes, tá? Segundo, molde o seu paciente. Moldando o seu paciente, você consegue ter a noção da oclusão, né, em mãos, e você já insera o seu caso. Encerando o seu caso, você já pratica e você já vai criando habilidade, né, de esculpibilidade, tá? Para você aplicar aí no seu paciente. Terceiro, avalie as queixas do seu paciente. Faça um tratamento prévio de saúde, se assim ele precisar. Tratamento de profilaxia, orientação de escovação, porque não adianta ter uma resina bem feita e uma gengiva inflamada, né? Então, fica aí outra dica e mostre. Então, montou um planejamento, fez o enceramento, verta o mocap na boca do seu paciente. E detalhe, nesse mocap, você consegue fazer alterações. Então, na boca do seu paciente, você altera esse mocap e vocês dois chegam a um consenso de harmonia. Lembrando, faça fotos também do mocap, tá? E se você fez grandes alterações no mocap, você pode moldar novamente o mocap, você pode fazer uma nova guia de orientação em cima desse mocap. Então, você já tem uma outra guia de orientação atualizada desse mocap. Mostrando essas opções para o seu paciente, mostrando as fotos, ele consegue sentir, ele consegue ver essa necessidade e o quanto ele precisa alinhar, ele precisa devolver a dimensão vertical do sorriso, tá? Então, é muito legal de você acompanhar, né, em tempo real e ver o seu paciente se olhar no espelho. Por isso que eu gosto muito do analógico. Existem essas opções também no digital, mas eu acho que a emoção do presencial, de ele sentir na boca dele e ele ver que os dentes aumentaram, ele se vê, eu acho que o nível de emoção para ele fechar o negócio com você é muito maior. Tá? Então, eu prezo muito isso, embora eu tenha ferramentas, eu aplico isso digitalmente aqui no meu consultório, mas a cartada final é o mocap na boca do paciente. Pessoal, também lembrar que as resinas, elas requerem polimento
pelo menos, no mínimo, a cada 6 meses. Por quê? Porque as resinas compostas, elas vão ficando porosas com o tempo, por conta da escovação, por conta da alimentação. Então, falar para ele, mostrar mesmo, mostrar a necessidade que essas resinas, elas precisam de manutenção, pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Para se manterem sempre, se manterem bonitas, se manterem polidas ao longo prazo, tá? Então, deixe também essa informação aí para eles, para as resinas sempre se manterem esteticamente favoráveis. Gostaria de lembrá-los também que você, cirurgião dentista, gostaria de deixar um recado para você, dentista. O que é importante você preservar no seu paciente é a saúde. E para você preservar a saúde, é legal você ter um bom senso. Esse bom senso você deve praticar. Então, confeccionar algo, seja uma resina, seja qualquer restauro protético do seu paciente, é importante que tenha uma boa indicação, porque o ciclo restaurador ele nunca para, né? Mesmo que a resina composta seja reversível, se você também não souber remover uma resina composta, você também desgasta o dente, você também perde estrutura dental. Todo paciente é importante você analisar e pensar: será que eu faria isso em mim? Será que eu faria isso num ente querido? Eu gosto de pensar assim: se eu não faço em mim, eu não faria em ninguém. Se eu faço em mim, eu também vou fazer na outra pessoa. Então, acho que o bom senso, lembrando que nós cirurgiões dentistas estamos aqui para manter a saúde dos pacientes. Então, levar em consideração sempre isso. Eu falo isso por experiência própria, é o que eu levo comigo em todos os casos, em todos os pacientes que eu atendo. Sempre preservando, mantendo a naturalidade e devolvendo mesmo o que aquele sorriso tem de mais bonito, de uma forma que seja só dele. Não todos os dentes iguais e todos brancos e quadrados. Não, muito pelo contrário, individualizando cada caso, cada dente, cada estética, de uma forma saudável, de uma forma respeitosa. Espero que tenham gostado. Se fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, porque é muito importante aqui para o canal. E nos acompanhe nos próximos vídeos. Até lá!